Dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Caros irmãos e irmãs, iniciamos o cristianismo hoje, inicia o seu tríduo pascal. Iniciamos hoje o primeiro dia do tríduo em preparação para a Páscoa. Domingo passado, chamado de Ramos e da Paixão, iniciei na Semana Santa uma galeria de homilias que irei fazer sobre as vestes. E domingo passado, por ocasião daquelas vestes que as pessoas lançavam na entrada de Jerusalém para que Jesus entrasse, fiz a homilia de 3 vestes. A veste da empolgação, que é incapaz de ultrapassar aqueles muros. Os empolgados não acompanham Jesus no seu caminho de paixão, de sofrimento e de oferta. Eles se restringem num discipulado ali, na euforia e na empolgação das portas de Jerusalém. A outra veste que meditei domingo passado foi sobre a veste da covardia, daquele jovem nu que se apresentou no Evangelho e que automaticamente, ao ver que Jesus estava sendo preso, lançou a veste, mas diferente daquelas, fugiu. E por fim, meditei domingo passado sobre a veste do discipulado, que ultrapassa os muros de Jerusalém e nos ajudam a chegar até a cruz. Hoje, caros irmãos e irmãs, a igreja, liturgicamente falando, inicia uma missa que só terminará sábado. É uma das grandes e maiores liturgias do cristianismo, é esse tríduo. Este tríduo, que hoje nós iniciamos, amanhã se desdobrará e se concluirá no sábado. Preparação essa de 5 domingos quaresmais, de um tríduo, para celebrar, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que é o centro da nossa fé: Cristo ressuscitado. Os liturgistas costumam chamar esse tríduo da Páscoa da ceia, amanhã a Páscoa da cruz e depois de amanhã a Páscoa da ressurreição. Percebamos que tivemos o início da Santa Missa como nós tivemos na liturgia hoje, mas a missa de hoje não terá uma conclusão, porque continuará amanhã às 3 horas e se desenrolará no sábado, na grande vigília. Só receberemos a bênção de envio desta missa que nós iniciamos hoje, no sábado. Pois bem, caros irmãos e irmãs, para que nos situemos e entendemos a importância desse tríduo pascal, hoje a celebração da ceia do Senhor e do lava-pés. Queria continuar com vocês a meditar sobre as vestes, como fiz domingo passado, nas vestes da empolgação, nas vestes da covardia, nas vestes do discipulado do domingo de Ramos. Hoje a igreja cantou nesta ceia do amor, hoje em que Jesus instituiu 2 grandes patrimônios da igreja católica: o sacerdócio e a Eucaristia.
todos nós cantávamos: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Sabe o que significa entrar em comunhão com o sangue de alguém? É entrar em comunhão com a oferta de. A oferta de. O sangue evoca, caros irmãos e irmãs, sacrifício. O sangue evoca a oferta. Nós cristãos nos reunimos nesse tríduo para dizer que o cálice, por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Espero que tenhamos prestado bem atenção, porque às vezes a gente reza e não prestamos atenção no que nós estamos rezando. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Cristo. Sabe o que significa entrar em comunhão com o sangue de Cristo nessa ceia do amor? É entrar em comunhão com todo o seu gesto de oferta. Todo o seu gesto de oferta. Todo o seu sangue derramado. A nossa comunhão com o cálice que abençoamos no sangue de Cristo é assim tão próximo que quem de nós, uma vez que estamos em comunhão com o sangue de Cristo, não diz várias vezes durante a jornada: isso é o meu sangue. Como hoje, ao tomar esse cálice, Jesus disse: este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós para a remissão dos pecados. O que significa entrar em comunhão com esse sangue? É também invocar na nossa oferta, no nosso sacrifício e na nossa doação, estas mesmas palavras. A mãe que trabalha dentro da sua casa, entendendo o quanto de coisas precisam ser resolvidas, e no caminho para resolvê-las: isto é o meu sangue que será derramado por vós. A pessoa idosa, que luta contra a sua enfermidade, que precisa viver o seu estado hoje de velhice: isto é o meu sangue que será derramado por vós. Jesus conhece todos nós. Alguém poderia dizer: mas o Filho de Deus se encarnou feito homem, como é que ele pode entender uma mulher? Ele nunca foi mulher. Como é que ele pode entender um idoso se o Galileu não chegou aos 33 anos de idade? Pois bem, por causa desta comunhão com o sangue dele, Jesus sabe de todas as categorias. Ao tomar o sangue dele, uma mulher, ao tomar o sangue de Cristo, Cristo torna-se ali presente naquela mulher. Uma idosa, ao tomar o sangue de Cristo, Cristo naquela anciã e naquele ancião torna-se presente. Então não existe, caros irmãos e irmãs, nenhuma realidade que Deus não conheça, porque todos nós hoje nessa liturgia evocamos a comunhão com o sangue dele. E se tomamos do seu sangue, o Senhor está em nós, Ele está vivo dentro de nós. Imaginemos que na primeira leitura tirada do livro do Êxodo, esse sangue que era recolhido do cordeiro imolado e untada os alisais das portas em que os israelitas se encontravam, para que o anjo do mal não pudesse exterminá-los. Aquela aliança que era turva, que era embaçada, torna-se clara com o sangue de Cristo. O sacerdote recolhia o sangue do cordeiro, entregava às pessoas, elas pegavam o sangue do cordeiro e ungia nesse dia as portas das suas casas, para que o mal não destruísse aquela família. Hoje, como sacerdote da nova aliança que sou, ministerialmente falando, como os sacerdotes da antiga aliança, eu tomarei um cálice nas mãos, proferirei as palavras de Jesus, este vinho se transformará em sangue, e vou dar aos senhores e às senhoras desse sangue,
não para que vocês recolham para ungir os alisais e as portas das casas de vocês. Não é mais para a exterioridade, é para a interioridade. Não é mais para ungir as portas externas, é para que esse sangue seja bebido e ungido as portas do nosso coração, não sermos assaltados pelo anjo do mal. Por isso que essa ceia se chama ceia do amor, porque aqui só há lugar para a comunhão. Não há lugar para uma outra coisa, senão para a comunhão. A mesa hoje desse altar exala amor, daquele amor que nós diariamente fazemos memória nas Eucaristias ao longo dos dias. Esta ceia do amor que hoje nós celebramos é início da nossa Páscoa. E o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. E a comunhão do sangue do Senhor faz com que esse sangue, que uma vez imagem de um cordeiro que ungia nas exterioridades as portas, hoje é um sangue que banha as portas da nossa alma, fazendo com que esta ceia do amor continue ali, na vida, no coração. Mas falava para vocês, e que esse tríduo pascal, vou falar sobre as vestes. E queria falar com as vestes no evangelho de hoje. No evangelho de hoje. É verdade que muitas das senhoras que aqui se encontram são donas de casa. E muitas das senhoras donas de casa têm um avental. Quem é que em casa tem um avental para lavar a louça? Levante o braço. Quando uma mulher ou alguém, um homem também coloca um avental, nós não imaginamos que ele coloque um avental para ir para a academia. Não imaginamos que ele coloca um avental para ir dormir. O texto bíblico de hoje fala de que Jesus colocou um avental. Quando uma mulher ou um dono de casa, uma dona de casa coloca um avental, me permitam sempre referenciar as mulheres nesse colocar o avental, mas homens também colocam, né? Quando uma mulher coloca um avental, se sabe de que ela está pronta para lavar a louça. Eu não sei o porquê, mas que naquele gesto de lavar a louça, quando colocamos o avental, não sei para quem nem o porquê, mas quando nós terminamos, nós falamos o quê? Pronto, acabei. Quem é que não diz isso? Meu Deus, pronto, acabei. Depois que se diz pronto, acabei, se tira o avental. Jesus no evangelho de hoje diz o seguinte no versículo 3: Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura como um avental. Jesus hoje coloca um avental na cintura. E como toda dona de casa, quando coloca um avental, as pessoas dizem, ela vai começar agora a fazer um serviço. Jesus coloca um avental e naquela ceia causa espanto nos apóstolos, que um olha para o outro e diz, o que é que ele vai fazer? Ele coloca um avental para dizer, como as donas de casa, vou começar a servir. Um gesto que não estava prescrito na ceia pascal. Pegar uma bacia. Não aquela bacia de Pilatos para lavar as mãos, para dizer eu não tenho nada a ver com esse homem. Pega uma bacia para dizer
você tem parte comigo. Pedro olha para Jesus e diz: não lave meu pé não. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não vai ter comunhão comigo. E se o cálice por nós abençoado é a comunhão no sangue do Senhor, aquela bacia não é para lavar a mão como Pilatos para dizer: eu não tenho nada a ver com esse. Jesus toma a bacia para dizer para mim e para você na noite de hoje: você tem tudo a ver comigo. Diga comigo assim: eu tenho tudo a ver com Jesus. E Jesus me diz na noite de hoje, diz para valer, Jesus me diz na noite de hoje, Jesus me diz na noite de hoje: tu tens tudo a ver comigo. tu tens tudo a ver comigo. Deixa-me lavar teus pés. Deixa-me lavar teus pés. É esse o gesto, portanto, que Jesus utiliza. Causa assombro. Naquele gesto de lavar os pés, os discípulos chegam a recriminar o gesto de Jesus. Esse ano, na nossa comunidade paroquial, eu abri no dia 2 de fevereiro o ano paroquial. Eu pergunto: a celebração desta missa, que tem como um dos grandes gestos lavar os pés, conseguimos percebê-lo na nossa caminhada no dia a dia, na nossa convivência dentro da paróquia? Conseguimos enxergar as pessoas, as coordenações lavando os pés uns dos outros, para que o nosso rito não fique como um rito farisaico, pobre de gestos concretos e cheios de gestos e sinais litúrgicos, como a liturgia judaica? Mas quando nós queremos lavar os pés de alguém e que outros olham para nós dizendo: deixa de ser besta, não faça isso não, vá aproveitar a sua vida. Quando outros, como Pedro, que não entendendo aquele gesto, discrimina Jesus dizendo: não é preciso que o Senhor faça assim. Somente quem tem os ouvidos e o olhar nos gestos de Jesus faz pouco caso de quem lhe critica pelo fato de você lavar os pés dos irmãos. Quantos de nós já não fomos criticados pelo bem que estávamos fazendo de lavar os pés de alguém? Deixe de ser tolo, deixe de ser besta, não seja assim. Parece que essas pessoas nos veem na nossa história como Pedro quis ver Jesus lavando pé por pé dos discípulos, dos apóstolos, com aquele avental. O mais bonito no evangelho de hoje é que em nenhum momento, quando Jesus coloca o avental, em nenhum momento o evangelho diz: e Jesus começou a lavar os pés de Pedro. Porque poderia ser que, se o evangelho nos descrevesse quem foi o primeiro, nós disséssemos: ele gosta mais desse. O evangelho não diz de quem foi os pés primeiros, porque Jesus ama a todos por igual. Vamos aplaudir esse gesto de Jesus que ama a todos por igual. Aplauda com alegria desta início de Páscoa. Jesus nos ama por iguais. O evangelho não descreve a propósito por causa disso. Uma mãe que começa a servir primeiro um dos seus filhos, os outros já diz: mamãe gosta mais desse, porque ela começou por ele. Ela só começa por ele. O evangelho não descreve por quem Jesus começou, porque ele ama a todos por igual. O que nós sabemos, caros irmãos e irmãs, é que Jesus sofreu crítica dos seus próprios irmãos pelo serviço que desempenhava. Eu não sei se no tempo que você tem de igreja, você já não escutou crítica das próprias pessoas da igreja pelo bem que você estava fazendo. Nesse ano paroquial, precisamos entender essa crítica como Jesus entendeu, fazendo pouco caso delas, uma vez que entendemos e que a missão nossa é imitá-lo no lavar os pés. Um fato curioso: quando Jesus termina de lavar os pés, diz o evangelho
O evangelho de hoje, quando Jesus começa a dialogar e a dizer que enxugava, lavava os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava cingido no avental. Chega a vez de Simão, como eu havia dito, ele entende e ele não quer ficar fora da comunhão, ele volta atrás, ele tem uma opinião contrária sobre aquele gesto, como muitos têm. Às vezes, quando nós padres, e me privo disso aqui na comunidade, porque eu sou filho dessa paróquia, mas quando nós padres, quando eu assumi a paróquia de Santa Rita, de Costa e Silva, como é tranquilo as pessoas dizendo eu não concordo com isso, e depois elas acabam compreendendo e entram na roda com a gente. Pedro, portanto, entrou na roda de Jesus, mesmo não compreendendo, abriu-se para entender. Eu quero entender. O versículo 12 disse o seguinte: depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. O evangelho no início disse que Jesus colocou um avental, essa veste do serviço, mas não diz que Jesus tirou o avental. Quando uma dona de casa termina os seus afazeres, ela diz o quê? Pronto, acabei. E logo em seguida ela faz o quê? Tira o avental. Na veste que hoje nós meditamos, o avental continua por debaixo da túnica de Jesus. Jesus quer dizer à nossa comunidade paroquial que o serviço não tem fim. Ele não tira o avental para colocar o seu manto, ele coloca o manto em cima do avental. Hoje, por ocasião desse gesto que o padre vai atualizar, não repetir, atualizar, eu vou tirar a minha casula, que é o manto sacerdotal, e vou colocar uma veste que eu vesti há 14 anos atrás, do diaconato, o avental, assim chamado pela igreja, a peça que o padre vai vestir para atualizar esse gesto de lavar os pés, colocar o avental de novo. Mas padre, todo mundo que coloca um avental precisa em algum momento dizer: pronto, acabei. Por isso que Jesus coloca o seu manto em cima do avental, porque ele não acabou. Jesus ainda hoje continua a lavar os pés, como hoje ele vai lavar das pessoas aqui da Paróquia Santíssima Trindade. Mas Jesus teve a sua oportunidade de dizer: pronto, acabei. Aonde foi que Jesus disse pronto, acabei? Quando na cruz, no segundo dia do nosso tríduo, amanhã, quando na cruz Jesus disse: pronto, acabei. Ele vai dizer isso dizendo duas palavras, 3 palavras. Quais serão elas? Em outras palavras, tudo está consumado. Vamos dizer juntos? Tudo está consumado. É muito amor para uma ceia só. Jesus hoje lava os nossos pés dizendo, mesmo daqueles que não serão lavados com a água propriamente dito, com a bacia, quando o padre chegar próximo, espiritualmente tenhamos nossos pés lavados. E ao lavar os nossos pés, ao cantarmos que pelo cálice por nós abençoados entramos em comunhão com o sangue de Cristo, ao lavar os nossos pés, Jesus quer dizer para mim e para você: você tem tudo a ver comigo, e eu começo a lavar os pés seus, não faço distinção de ninguém. Jesus quer lavar os pés de todos. Sobre a veste de hoje que eu medito, sobre o avental que Jesus não tirou, é importante que para nós cristãos que somos batizados, permanecermos assim, sempre prontos. Não tire o seu avental. Haverá um dia, e chegará para todos, quando eu e você também dissermos: tudo está consumado.
Sabe quando será esse dia? Aquele dia em que a gente respirar pela última vez. Até lá, continue com seu avental, para servir e para lavar os pés uns dos outros, repetindo o gesto que Jesus faz, porque Ele continua a lavar os pés hoje de nossos irmãos e irmãs, por meio do seu sim. Amém.